Bom dia, como vocês estão? Todos bem? Hoje, antes de começarmos o nosso evangelho, eu gostaria de fazer 2 combinados com vocês. O primeiro é que você sempre vai ler o texto que nós estamos trabalhando, ok? Porque às vezes o capítulo é muito longo, então é melhor que você leia depois no seu silêncio, no silêncio da sua casa, ok? O segundo combinado é que você vai colocar a mão no seu coração, você vai fechar os seus olhos, você vai pensar no seu desafio, na situação, né, no momento atual que você está vivendo, vai se conectar com o texto e aí sim você vai ler. Tudo bem? Por que a mão no coração? Vocês sabem que nós temos 7 pontos de energia, né? 7 chakras. O coração é o 4º chakra, ele fica no meio, ele fica entre os 3 chakras inferiores, que são ligados à matéria, e os 3 chakras superiores, que são ligados ao universo, ao cosmo, à espiritualidade. Então, quando você coloca a mão no seu coração, você liga esses chakras. Hoje o capítulo que me encontrou foi o 18, muitos chamados e poucos escolhidos. O item, né, reconhece-se o cristão por suas obras, é o 16. Na Bíblia, você vai encontrar essa mensagem em Tiago 2, 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E hoje, quando eu li esse evangelho e eu comecei a refletir sobre ele, imediatamente eu lembrei de uma história que eu conheci há muitos anos atrás, e eu vou começar essa reflexão com essa história. Existia um homem que trazia há muito tempo, há muitas gerações, uma agulha de fiar. Essa agulha, ela tinha poderes mágicos. Com ela, ele podia fazer lindos tecidos, conseguia produzir verdadeiras obras de arte. Um dia, ele estava num lugar escuro, com muita lama, com muita dificuldade de locomoção, e distraído, perdeu a sua agulha mágica de fiar. E esse lugar onde ele perdeu era sempre muito escuro. E o que ele fez? Ele precisava recuperar a agulha mágica. Então ele começou a olhar em sua volta e viu um lugar muito distante. E ele sabia que lá naquele lugar, naquele outro lugar, era sempre muito iluminado. O sol sempre nascia. E ele pegou e se dirigiu para lá, seguiu para aquele lugar lá. E ele passou dias e dias procurando a sua agulha de fiar. Até que alguém, olhando aquela cena, se entristeceu. Achou estranho aquele comportamento. Afinal, por que aquele homem fazia tão repetidamente as mesmas coisas? De um lado para o outro, de lá para cá. Então essa pessoa resolve parar aquele homem no momento em que ele estava andando e perguntou: ei, o que você tanto procura aí? Por que você fica andando de um lado para o outro sem parar e sempre repetindo esse movimento? E o homem diz: eu perdi minha agulha de fiar e eu não sei se você sabe, ela é mágica. A pessoa então olha para aquele homem, faz um sinal com a cabeça dizendo que compreende. Sim, as agulhas mágicas são muito raras. Mas afinal, você não lembra onde perdeu? Você não sabe onde perdeu a sua agulha que fica andando por todos os cantos e pontas aqui dessa nossa terra? E ele diz: sim, eu sei, é claro que eu sei. E o homem pergunta: e aonde foi que você perdeu?
eu perdi lá atrás, na terra escura. Só que lá é tão escuro que eu não consigo procurar e enxergar nada. Quando eu vi essa história pela primeira vez, ela ficou ecoando dentro de mim. Muitas vezes nós procuramos o que precisamos no lugar errado. Às vezes porque é mais fácil, às vezes porque parece com mais luz, às vezes porque não temos a luz adequada para olhar e visitar os lugares escuros, ou seja, olhar realmente para o problema. Muitas vezes fazemos exatamente a mesma coisa. Perdemos algo importante em um lugar da nossa história, mas procuramos recuperar em outro. Perdemos a confiança, perdemos a paz, perdemos a nossa alegria e talvez seja justamente por isso que o Evangelho venha nos dizer: reconhece-se o cristão por suas obras. À primeira vista, parece que ele está falando apenas das obras que fazemos para os outros. Mas hoje eu fiquei pensando, e as obras que realizamos para nós? Veja, o que mais chama atenção na história que eu te contei é que o homem não esqueceu onde perdeu a agulha. Ele sabia exatamente onde a agulha estava. O problema não era falta de informação, era falta de coragem ou de recursos para voltar ao lugar escuro. E não fazemos exatamente isso tantas vezes? Perdemos a paz em um lugar, mas procuramos a solução em outro. Perdemos a autoestima em uma história antiga, mas tentamos recuperá-la através de reconhecimento e de validação. Perdemos a confiança em uma experiência dolorosa, mas buscamos segurança acumulando certezas. Perdemos a espontaneidade da infância, mas passamos a vida tentando compensar isso com desempenho, perfeição ou reconhecimento. É mais fácil procurar onde há luz, porque olhar para o lugar onde realmente perdemos algo exige atravessar a escuridão. E é justamente aí que vejo uma conexão profunda com esse Evangelho. Quando ele diz, reconhece-se o cristão por suas obras. Talvez uma das primeiras obras seja esta: ter coragem de voltar ao lugar onde a alma ficou ferida. Não para permanecer na dor, mas para recuperar aquilo que ficou lá. Porque muitas vezes não é uma agulha que perdemos, é a capacidade de confiar, a espontaneidade, a própria voz. E passamos anos procurando essas coisas em lugares errados, que achamos iluminados. No sucesso, no dinheiro, nos relacionamentos. E tudo isso pode ser muito bom, mas se a perda aconteceu em um outro lugar, dificilmente será ali que iremos encontrar o que estamos procurando. Há uma frase da história que me marcou profundamente. Lá é muito escuro, eu não consigo enxergar. Talvez essa seja a frase que muitas pessoas diriam sobre a própria vida. Lá na minha infância é muito escuro. Lá naquele relacionamento é muito escuro. Lá naquela perda é muito escuro. Lá naquela rejeição eu não consigo olhar. Então, procuramos onde é mais confortável. Mas, gente, a alma sabe. Ela sempre sabe onde a nossa agulha caiu. E é justamente por isso que ter consciência ou trazer isso à consciência é tão importante. Ela não acende a luz do lado de fora. A consciência leva uma lanterna para dentro.
ela não muda o lugar onde você perdeu algo. Ela muda a forma como você consegue voltar até lá para resolver aquilo. E eu quero encerrar essa nossa reflexão de hoje com uma pergunta que, para mim, resume toda essa história. O que você está procurando em lugares que você acredita que são iluminados, mas que, na verdade, só poderá encontrar quando tiver coragem de voltar ao lugar onde você realmente perdeu? Talvez a cura não esteja em encontrar algo novo, seja recuperar uma parte de você que ficou esquecida na escuridão. Essa é justamente a proposta do nosso Evangelho Terapia. Não fugir, não eliminar as partes escuras da nossa história, mas aprender a atravessá-las com consciência, com serenidade, com equilíbrio. Porque o Evangelho não acende a luz para que você fuja da escuridão. Ele acende uma luz para que você tenha coragem de voltar até lá e recuperar aquilo que ficou perdido. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe este encontro com alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem. Não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube leve esse conteúdo a mais pessoas. E se você ainda não faz parte, entre para o nosso grupo do WhatsApp. Lá eu compartilho os links dos nossos encontros, informações importantes e pequenas reflexões para fortalecer o nosso dia. Gratidão por caminhar comigo e nos encontramos no próximo Evangelho Terapia.